queridos. Olha, uma satisfação imensa hoje nós realizarmos a nossa revisão e logo em seguida a nossa avaliação. Eu sei que você vai obter a melhor nota possível, porque você é um aluno aplicado, certo? Dedicado, e você vai prestar muita atenção à nossa revisão. E se após esta revisão você ainda tiver alguma dúvida, qualquer que seja, anota e na interatividade você me pergunta que eu terei, assim, uma satisfação imensa em responder, ok? Vamos para a nossa revisão. Já estudamos o assunto que nós vamos revisar hoje. E é por isso que eu peço a você que preste muita atenção, né? Anote todos os pontos que, por acaso, ainda restarem dúvidas, está bem? Para podermos esclarecer lá na interatividade. Vamos então revisar, gente, aquilo que nós aprendemos em sintaxe, né, sendo conhecido como período. Vamos entender a constituição do período? Então, nós temos o período simples e o período composto, constituindo aí parágrafos dos nossos textos, correto? Então, nós temos na língua portuguesa dois tipos de períodos. E o que ele é? O período é um enunciado, vamos lembrar disso. O período em sintaxe é um enunciado com sentido completo, essa é uma característica dele, e ele é constituído, formado, construído por uma oração ou por mais de uma oração. Professora, o período pode ter 3, 4, 5 orações? Pode. Como que eu vou chamar esse período que possui 3 orações? Período composto. Como que eu vou chamar o período que possui uma única oração? Período simples. Qual é o nome dessa oração do período simples? É a oração absoluta. Então lembre-se, quando existe, olha o verbo haver aqui no sentido de existir, quando há apenas uma oração, ou seja, vou reconhecer que tem uma só oração pela presença de um só verbo, esse período que possui uma só oração é chamado de período simples. Amores da minha vida, isso aqui está claro para você? Período simples possui uma só oração que é marcada pela presença de um verbo, correto? Quando eu tiver 2 ou mais verbos, eu posso ter um período com, sei lá, 4, 5 verbos? Posso ter aí 4, 5 orações, não é? Coordenadas, subordinadas, misto. Então, eu tenho aí a presença do período composto. Então, o período composto é aquele construído com 2 ou mais orações, com 2 ou mais verbos. Isso aqui tem de ficar muito claro para você. Vamos ver um exemplo? Olha aí, 2 exemplos, né? Para ilustrar a questão do período simples e do período composto. Vamos lá. Olha aqui. Os dias de verão são muito quentes. Isso é uma realidade, não é? Eu tenho aqui destacado o verbo ser. E nesse enunciado, que constitui um período e, portanto, uma oração, eu tenho a presença de um verbo. Eu sei que é uma oração no sentido gramatical, né? Não no sentido espiritual. Por quê? Porque eu tenho a presença do verbo. Lembre-se, o verbo, ele sinaliza, ele indica, ele mostra que eu tenho ali uma oração. A oração é marcada pela presença do verbo. Como eu só tenho apenas e tão somente um verbo, esta oração é uma única oração. O nome dela é oração absoluta e o nome desse período é um período simples. Por que, professora, esse enunciado aqui que tem só este verbo, no caso o verbo ser, é chamado de período simples? Porque ele tem uma única oração chamada oração absoluta. Agora vamos para analisar o exemplo em que eu tenho vários verbos, portanto eu tenho várias orações e, portanto, eu tenho um período composto. Veja, acordei.
um verbo. Professor, isso aqui é uma oração? É. A oração é marcada pela presença do verbo. Com sentido completo ou incompleto, não importa. Se tiver verbo, aqui no período sim, aqui nos tempos simples, ou nos tempos compostos, ou em locução verbal, isso aqui é uma oração e, portanto, é um período. Aqui eu tenho um período. Tomei café. Olha aqui a presença de outro verbo. Então, eu tenho uma segunda oração, um segundo período. E aqui eu tenho... apanhei o ônibus. Olha, aqui eu tenho a presença de mais um verbo. Eu tenho 3 verbos. Se eu tenho 3 verbos, eu tenho o quê, gente? 3 orações. E se eu tenho 3 orações, igual a 3 orações. Se eu tenho 3 orações, qual é o período que eu tenho aqui? Eu tenho o período composto. Isso você não pode esquecer. Gente, o período composto... Vamos lá, vamos entender mais o período composto. Existe o período composto por coordenação, existe o período composto por subordinação, né? E o período composto misto, que é constituído tanto por orações coordenadas quanto por orações subordinadas, juntas. Aqui nós estamos revisando aquilo que nós estudamos, que é o período composto por coordenação. Como é que ele é construído? Como é que ele é formado? Veja. Ele é constituído é a mesma coisa que formado, que construído, né? Ele é constituído de orações ou por orações coordenadas. O que que são essas orações coordenadas? Bem, as orações coordenadas, né, elas têm uma característica, elas são independentes sintaticamente entre si. Elas têm sentido basicamente completos. Não depende uma da outra para poder acontecer. Deu para entender isso? Então, por isso, elas são coordenadas. Nenhuma é superior à outra. Nas orações subordinadas, eu tenho uma oração que é principal e uma que é subordinada, que está aqui servindo de complemento para a oração principal. Porém, no período composto por coordenação, que é construído por orações coordenadas, de 5 tipos, eu não tenho, né, essa relação de dependência. Elas são independentes entre si. Elas só estão aqui, ó, uma junto da outra, não é? Às vezes ligadas por um síndeto, uma conjunção, às vezes não. Muito bem. Então, não há essa relação de dependência nas orações. Então, uma oração independe da outra, isso que eu já expliquei para vocês. E estas orações, né, elas têm esse sentido em si mesmo, esse sentido que basicamente é completo, elas são sintaticamente independentes. Muito bem, vamos compreender ainda mais sobre a oração coordenada. Olha aí, então a oração coordenada dentro do período, ela vem relacionada, ou seja, ligada a outra de igual função. Se ela está ligada a outra oração de igual função, de hierarquia igual a dela, ela não está subordinada, ela está coordenada, ela está junto ali. Ambas desempenham o mesmo papel. Elas podem estar ligadas por conjunção coordenativa ou não. Se elas estiverem ligadas por uma conjunção coordenativa, elas serão orações coordenadas sindéticas, porque conjunção é síndeto, é aquilo que liga, que articula. E se elas não tiverem, elas serão assindéticas. Vamos ver o exemplo. O carro partiu, ganhou velocidade e sumiu na estrada. Olhe muito bem para cá. O carro partiu é uma oração coordenada. Ganhou velocidade, outra oração coordenada. E sumiu na estrada, terceira oração coordenada. Então, neste período composto aqui, eu tenho 3 orações coordenadas. Professora, como é que eu posso ter certeza de que eu tenho 3 orações aqui? Lembra que a oração é marcada pela presença do verbo. Eu marco aqui, você marca aí. Vamos lá. Verbo partir, verbo ganhar e verbo sumir. Portanto, eu tenho, na constituição deste período composto, 3 verbos, eu tenho 3 orações. Por que é que eu sei que elas são coordenadas? Porque elas estão aqui, ó, sintaticamente independentes uma da outra. O carro partiu. O carro partiu não está necessariamente precisando desta oração. Eu até poderia retirar, se eu quisesse, o carro partiu e sumiu na estrada.
entendeu? Então elas são sintaticamente independentes. Esta oração, o carro partiu, ganhou velocidade, não está ligada a esta oração por meio de conjunção. Eu estou aqui, ó, essas duas são assindéticas, elas não têm síndeto. Porém, a terceira já tem aqui o síndeto, ó. A conjunção coordenativa, aditiva e. Então, esse período aí é composto por essas três orações. Muito bem. Agora que você entendeu, vamos seguir. As orações coordenadas, então, elas podem ou não vir iniciadas, introduzidas por conjunções coordenativas. Confere? Então, por isso elas são classificadas em coordenadas sindéticas e coordenadas assindéticas. Vou te perguntar, por que nós chamamos orações coordenadas sindéticas? Porque elas são ligadas pelo síndeto. O que é o síndeto? É a conjunção. Por que eu chamo orações coordenadas assindéticas? Porque esse A é um prefixo negativo que significa não, ausência. Então, são orações coordenadas, mas elas não estão unidas pelo síndeto, pela conjunção. Elas estão justapostas ali, uma ao lado da outra e separadas por vírgula. Correto? Então, as orações coordenadas, elas são classificadas em sindéticas e assindéticas. Isso vai depender se vem com conjunção ou sem conjunção. Se vier com conjunção, sindéticas. Se vier sem conjunção, assindéticas. Isso ficou claro para vocês? Ficou? Muito bem. Vamos conhecer um pouco mais as sindéticas. Olha aí. Então, as assindéticas não são iniciadas, introduzidas por conjunções coordenativas. Essas orações devem sempre ser separadas por vírgula. Preste muita atenção quando você estiver escrevendo um texto. Verifique se o seu período está ali constituído por orações coordenadas assindéticas. Todas elas devem estar separadas por vírgula. Exemplo, raspou, achou, ganhou. Outro exemplo. Cheguei aqui no centro de mídia, vírgula, revisei a aula, vírgula, conversei com a professora Sheila, vírgula, fui ao camarim, vírgula, lanchei e vim para o estúdio. Aí esse I, por último, liguei as orações. Isso aí é um período composto por conjunções. Veja quantos verbos eu utilizei. Muito bem. Seguindo, vamos conhecer um pouco mais sobre as sindéticas. Essas aqui, amores da minha vida, elas são de 5 tipos. Quais são as características delas? Olha, elas são introduzidas, elas são iniciadas por uma das conjunções. Lembra? As conjunções, classe de palavras. Quais são as conjunções que introduzem as orações coordenadas sindéticas? São as conjunções, preste muita atenção a isso, as conjunções coordenativas, as coordenadas. Existem outro tipo de conjunções, professora? Existem, as subordinadas, que vão introduzir as orações subordinadas, né? Adverbiais, etc, etc. Mas essas aqui, elas vão se classificar de acordo com essa conjunção que inicia a oração. Olha o exemplo. Recebeu a notícia e deu pulos de satisfação. Veja, recebeu a notícia, oração coordenada, né? E aqui, deu pulos de alegria, oração coordenada sindética, está unida pelo síndeto, por essa conjunção que está introduzindo esta segunda oração. Muito bem, agora vamos continuar aprendendo quais são as coordenadas. A primeira, a aditiva. Então, a coordenada sindética aditiva expressa, indica o quê? A ideia que ela vai trazer, amores da minha vida, é de adição, de soma. Você percebe nitidamente que estão somando, né, as informações. É uma sequência de informações que se ligam, que se aproximam, que se juntam, que se complementam, né? E ligam essas duas orações e elas são introduzidas, iniciadas por uma das conjunções coordenativas, coordenadas aditivas. Quais são as conjunções coordenativas aditivas? Aditivas vêm de soma, que introduzem a ideia de soma. E, nem, mas também, mais ainda, etc, etc. Saiu cedo e voltou tarde. E traz essa ideia de soma. Fez isso, mais isso aqui. Saiu cedo
e voltou cedo. Perceba que a ideia que traz aqui a conjunção é de soma, é de adição, certo? Vamos para as adversativas. As adversativas, coordenadas sindéticas adversativas, vão expressar, vão indicar uma ideia de compensação ou de contraste. Grave essa palavra, contraste, né? Adversidade, contrariedade, elas vão ligar orações com esse sentido, né? Liga orações com esse sentido de contrário, de oposto, de adverso. Vai ser iniciada pelas conjunções adversativas. Quais são as conjunções coordenadas adversativas? Mas, que você usa sempre. Porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, senão, etc. Saiu cedo, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, chegou atrasado. Então, eu tenho duas orações e estão ligadas pela conjunção mas, que traz essa ideia de contrariedade, de oposição. Veja, saiu cedo, mas, apesar disso, chegou atrasado. Veja, né? A segunda oração, ela traz um contraste, uma oposição em relação à primeira. Seguindo, vamos revisar as orações coordenadas sindéticas com alternativas, né? Qual é a ideia? Olha, ela já traz em si o sentido. O significado dela já traz aí no nome. Vai expressar, vai indicar, vai mostrar uma ideia de exclusão, né? Ou também de alternância, tá? Ou alterna, ora uma coisa, ora outra, ou simplesmente exclui, tira. Característica, vão ligar as orações que vão apresentar essas ações ou estados que se revezam ou se alternam, né? Dá essa ideia de revezamento, de alternância ou de exclusão. É muito, muito importante que você entenda qual é o sentido, qual é a ideia. Expressa essas ideias aqui, lembre-se disso. Então, essas orações coordenadas sindéticas alternativas, elas vão ser iniciadas, introduzidas, pelas conjunções alternativas. Quais são? Ou, já, ora, já, quer, etc. Ou você estuda, ou você trabalha. Aqui qual é a ideia que eu tenho? Eu tenho a ideia de exclusão. Ou eu estudo, ou eu faço essa coisa, ou eu vou fazer outra coisa aqui. Então, veja, aqui não é de alternância, gente, a ideia. Perceba o sentido. Todo texto você tem que procurar logo o sentido, né? Qual o sentido que está sendo produzido? Isso aqui é um texto. Período composto, eu tenho duas orações. A ideia que está sendo introduzida aqui, a ideia desse texto é de exclusão. Ou você estuda, ou você trabalha. Não dá para você fazer as duas coisas, estudar e trabalhar. Nesse texto aqui, tá? Você sabe que a vida leva a gente a fazer sim, né? 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Seguindo, amores, vamos ver as conclusivas. Vai expressar que ideia? Isso mesmo, o próprio nome já está dizendo, de conclusão, de finalizar algo. Ligam orações das quais a segunda oração vai expressar, vai exprimir que ideia? A ideia, o pensamento de conclusão, de finalização daquilo que foi dito na primeira oração, daquilo que foi afirmado lá, né? Vai ser iniciada exatamente pelas conjunções conclusivas. Quais são elas? As que trazem a ideia de finalizar algo, de concluir. Logo, pois, lembrando que o pois pode ser explicativo também, portanto, então e outras. Saiu cedo, logo chegou atrasado. Saiu cedo, logo chegou atrasado. Tem sentido isso aqui, gente? Logo, não, ok? Não saiu cedo, logo chegou atrasado. Ou seja, ele não saiu cedo. Qual foi a conclusão lógica que se chega, né? Chegar atrasado. Perceba que pelo sentido a conjunção coordenativa conclusiva logo já ligou essas duas orações e deu sentido para ela. Vamos para as explicativas? Olha as explicativas. Inicia uma oração destinada a esclarecer, explicar, né? Esclarecer ou explicar o sentido da oração anterior, dando um motivo, uma razão. É iniciada pelas conjunções explicativas, pois, porque, o porquê que você usa tanto, lembrando que tem 4 formas de escrever, que,
por exemplo, né? Não, por exemplo, é o exemplo que nós vamos dar aqui. Saia cedo, pois o trânsito está intenso. Olha, observe que esse pois, ele traz a ideia de quê? De explicação, né? De razão para você sair cedo. O trânsito está intenso. Saia cedo porque o trânsito está intenso. Ou saia cedo que o trânsito está intenso. Todas elas trazem a mesma ideia. Vamos então verificar aqui a relação das coordenadas assindéticas com a pontuação, que é muito importante. Você lembra que a pontuação é ferramenta coesiva. Todas as assindéticas sem a conjunção são virguladas, elas são separadas pela vírgula. Mamãe é linda, olha a vírgula, meiga, aqui meiga está separando um termo do predicativo desse sujeito. Tudo isso aqui é predicativo. Carinhosa também, amiga de todas as horas. Lembra, eu estou separando aqui. Mas olha na segunda oração, tá? A segunda que é a sindética. Vamos lá. O garoto chegou, vírgula. Guardou seus objetos, vírgula. Debruçou sobre a mesa sem nada dizer. Veja, aqui eu tenho orações coordenadas assindéticas. Eu não tenho conjunções ligando. Então lembre-se disso. Se eu não tenho conjunção ligando as orações, vírgula nelas. As coordenadas sindéticas que eu vou separar também por vírgula são as sindéticas adversativas e conclusivas e explicativas. Olha aí. Não pude comparecer ao aniversário. Contudo, enviei meu presente. Note essa conjunção ligando as orações e, portanto, sendo virgulada. Contudo, dá ideia de quê? De adversidade. Eu não pude comparecer ao aniversário, mas, porém, contudo, todavia, enviei meu presente. Ideia de adversidade, vírgulo. Não fui ao seu aniversário, mas trouxe o presente. Mesma situação. Seguindo. Separam-se por vírgula as orações coordenadas sindéticas aditivas. Olha, professora, mas as aditivas, ela diz que traz a conjunção unindo, como é que eu vou separar por vírgula? Quando elas tiverem sujeitos diferentes. E aí eu preciso entender o que é o sujeito. O sujeito é o ser que pratica ou sofre a ação verbal. Eu tenho que separar. O rapaz nem se preocupou em se explicar. Vírgula. Porque o sujeito dessa primeira oração é o rapaz. Quem foi que não se preocupou em se explicar? O rapaz é o sujeito. Mas a segunda oração, e seu pai também não fez questão de saber. Então aqui eu tenho pai, é o sujeito da segunda oração, então eu vou separar por vírgula, mesmo tendo essa conjunção coordenada aditiva. A segunda situação em que eu separo uma coordenada aditiva, né, é quando eu tiver o sentido de oposição, mesmo que como se fosse uma adversativa, mesmo usando uma conjunção aditiva. Ele estuda, ou melhor, quando eu quiser dar ênfase, né? Ele estuda e trabalha e faz serviços extras e ainda encontra tempo para se divertir nos finais de semana. Aqui eu acentuei a repetição, né? Eu enfatizei. Então, nesse caso também eu vou virgular. A professora tem um i aqui, tem uma conjunção aditiva, certo? Mas como eu queria produzir o sentido de ênfase, de acentuação, então eu virgulo. A outra situação, quando tiver o sentido de oposição, de contraste, de adversidade, queria arrumar sua casa e não conseguiu. Esse i aqui não tem valor de soma, não tem, gente, ó. Tem valor de oposição, como se dissesse assim, queria arrumar sua casa, mas, porém, contudo, todavia, não conseguiu, certo? Então, o sentido é de oposição. E nós temos... Ainda temos... Ok. Nós temos também as alternativas, quando pronunciadas com pausa, e aqui é uma situação bem tranquila, né? Fale agora ou cale-se para sempre. Se eu fizer com pausa, posso também não colocar? Posso, se eu não estiver pausando, né? Aqui, ou limpe a casa ou saia. Então, falei com pausa aqui, vírgula nela. Nas alternativas, ó, lembra? Ou. E, por último, nós temos... Ok? Terminaram? Ok. Então, amores, essa foi a nossa revisão. Espero que você tenha gostado e, sobretudo, anotado todos os pontos que você, por acaso, precise, né, tirar alguma dúvida aí. Estamos aqui. Muito bem. Até, então, a nossa próxima.